Filosofia em poucas palavras. Curta, deixe o seu comentário e nos siga se assim também for necessário. Que todavia sejamos movidos para o louvor e a glória do nosso Deus eterno. Os 3 pontos cardeais da metafísica de São Boaventura, conhecido como São Boaventura, mas também como o doutor seráfico, tendo como seu nome de registro Giovanni Fidanza, um monge, alguém que realmente caminhou na ordem franciscana, tanto por causa da influência que ele obtera quando ele estava doente. A sua mãe buscou o santo Francisco de Assis em oração e São Boaventura foi curado. E isso levou ele a se dedicar, a se consagrar, a entrar na ordem franciscana. Doutor em teologia e em filosofia, nascido nos anos 1221, extremamente influenciador, reconhecido como um dos maiores pensadores teológico como filosófico da era medieval, nessa caminhada para a chegada fixa do pensamento aristotélico na escolástica, juntamente com São Tomás de Aquino. Porém, São Boaventura não buscou uma sistematização da sua forma de pensar teologicamente como filosoficamente, mas os seus escritos nos deixam muitos elementos filosóficos. E agora nós vamos pensar sobre os 3 pontos cardeais da sua metafísica. São Boaventura tem a influência agostiniana, no sentido de Santo Agostinho de Hipona, e assim como bem sabes, se você não sabe, fica sabendo que Santo Agostinho de Hipona tem a influência do neoplatonismo e de Platão quanto ao seu pensar filosófico, tendo a teologia como a última palavra, a base de tudo. Assim também Boaventura tinha. Boaventura, ele não era muito fã de Aristóteles, mas precisamos deixar claro que ele também, assim como o movimento da Arábia Ocidental, influenciou bastante o pensar de aristotélico, porque os filósofos ocidentais, nessa época, eles tinham sua predominância, como Averroes, um deles, o pensar filosófico com a cosmovisão de Aristóteles. Os maiores aristotélicos daquela época estavam no Oriente, no movimento islâmico, ou conhecido como muçulmano. E eles vão influenciar as escolas francesas, como o próprio ocidental, mas não deixamos de deixar o adentro que no meio filosófico ocidental havia alguns também que pensavam quanto ao pensamento aristotélico. Mas Boaventura não era muito fã do filósofo Aristóteles, ele era mais fã de Platão e neoplatonismo, Tanto por causa da criação, Aristóteles nos leva a pensar um pouquinho, parece que o universo é eterno, então isso de contrapartida não dá certo com o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É muita coisa para falar sobre a sua negação em parte, porque ele tira alguns elementos do pensamento aristotélico. Agostinho já não é muito chegado ao pensamento aristotélico, mas só Boaventura, tendo Agostinho como modelo de pensar, de fazer teologia, mas ele vai não só seguir totalmente os passos do mestre, no sentido daquele que é o seu modelo, mas ele também vai pensar um pouquinho, vai tirar alguns elementos do filósofo Aristóteles, mas ele vai rejeitar muito e vai bater muito de frente com aqueles que levam a dedo
aponta e unha a filosofia de Aristóteles por causa desses elementos errado quanto à criação e como também uma interpretação muito desfavorável que os filósofos arábicos apresentavam. Por isso que Tomás de Aquino futuramente vai ter que combater esse pensar, mostrando que na realidade não é Aristóteles que estava errado, é Averroes e entre outros pensamentos pensadores que tiveram um pensar muito superficial quanto à filosofia de Aristóteles. Então, quanto à metafísica de São Boaventura, ela é dividida em 3 pontos, né? Os 3 pontos cardeais da metafísica de São Boaventura é o seguinte: a criação, o exemplarismo e a iluminação. A criação nos dá a ideia que ela tem uma procedência, e essa procedência é Deus, e ela é criada do nada e é sustentada por Deus. Ela existe e ela proclama a fonte da sua existência. Ela proclama que não é uma obra do acaso, ela proclama que ela realmente foi criada a partir do nada, que Deus o chamou à existência. Então aí você também encontra no exemplarismo, ele vai falar que a própria existência dos seres nos remetem à existência do modelo supremo que eles refletem como exemplo. Eles são exemplo desse modelo supremo, não no sentido físico, mas metafísico do ser, como nós aqui pensamos, no sentido de pensar, no sentido de raciocinar, no sentido de ter virtude e caráteres essenciais que não estão no campo físico, mas no campo imaterial do ser. Então, Boaventura vai falar que o homem em si é uma imitação, é um modelo da existência do supremo bem, do supremo perfeito, né? É ele que é perfeito de toda a perfectibilidade, é ele que é a fonte de toda a perfeição, é ele que é a fonte da existência de toda a existência. Então, ele existe em si mesmo e ele é ele mesmo. Então, é auto-independente, autoexistente. Por isso que quando contemplamos o homem, conseguimos ter um vislumbre da existência do Supremo Bom. Já quanto à iluminação, é uma obra divina. Esses elementos, exemplarismo e a criação, são elementos que podem ser pensados racionalmente e trazendo a evidência da existência de Deus racionalmente. Mas precisa-se da iluminação para que isso tenha efeito em nossas almas, para que não seja só algo mental. E esse ato da iluminação é feito pelo divino. É o divino que traz a luz sobrenatural da nossa existência. E como, segundo o franciscano, ele também, pensando como Agostinho de Hipona, ele também vai trazer a ideia que só conseguimos contemplar a verdadeira luz, o verdadeiro conhecimento das coisas, a fonte de toda a verdade, por meio da contemplação. E essa contemplação, ela tem 2 fases. A primeira fase é o autoconhecimento de si mesmo, buscar contemplar quem o homem ele é na sua essência. E a segunda fase, quando o homem busca essa contemplação, essa meditação, essa luz de contemplar a luz divina, segundo a sua revelação escrita, ele é levado, por fim, ao conhecimento do ser perfeito, ao conhecimento de Deus. Então, a criação, o exemplarismo, a iluminação são os 3 pontos cardeais da metafísica de São Boaventura. Fui.